Olá, nesse vídeo vamos falar da conciliação e da mediação passo a passo no Código de Processo Civil de 2015, com foco na etapa parajudicial. Essa daqui que vocês podem ver, o item a item. A gente também vai comentar da etapa judicial. Meu nome é Daniel Ishihara, sou mestre em Direito. Esse canal, Página 1, ele foi mentalizado e idealizado para levar esse resumo do conteúdo da graduação para os meus alunos de graduação e de pós, principalmente nesse período em que a gente não pode se encontrar em sala de aula. Então fica aqui uma orientação de estudos, espero que aproveite também a mais pessoas. Inicialmente, também tenho a lembrar que o vídeo não vai tratar da conciliação nos juizados especiais, tá? Para isso a gente vai ter um outro vídeo, assim que disponível, eu coloco o card aqui em cima apontando para esse outro vídeo. E também a gente não vai tratar dos procedimentos internos da conciliação ou da mediação. Para esses procedimentos a gente já tem um outro vídeo no canal, coloco o card aqui em cima. Então é só clicar aí, vocês vão ver os itens dos procedimentos, assim como as classificações da conciliação e da mediação em parajudicial, judicial e até a fase extra, a possibilidade, né, dessas autocomposições extrajudiciais. Temos outro vídeo, então, para isso, sigam aí pelo card. Já no passo a passo da etapa parajudicial, e por que o parajudicial? Porque ela já faz parte da estrutura do Poder Judiciário, mas ainda não foi distribuída especificamente para que um juiz julgue a respeito daquela causa. Inicialmente, ela está nas mãos das próprias partes e, por isso, a gente fala que é uma etapa ainda de autocomposição, apesar de subsidiada e estruturada dentro do Poder Judiciário. O processo começa nas mãos do autor. Então, o advogado da parte autora, na sua petição inicial, ela precisa abordar sobre a intenção do autor de proceder ou não com a autocomposição, seja conciliação ou seja mediação. Não há no CPC uma indicação de onde essa manifestação do interesse do autor na autocomposição deve aparecer. Algumas petições, alguns advogados estão colocando nos pedidos, alguns estão colocando em algum desfecho, juntamente, por exemplo, com o valor da causa, e alguns estão colocando como se fosse uma observação após a assinatura, o autor não tem interesse ou tem interesse em proceder com a autocomposição. Em seguida, essa petição inicial, então, é distribuída e vai para um juiz. O juiz ele não vai começar já um processo judicial como acontecia no CPC anterior. Nesse novo CPC, o que o juiz vai verificar, se aquela petição inicial já preenche todos os elementos necessários, ele vai então verificar se ele já está pronto para citar o réu. Para isso, ele vai ter que antes designar uma agenda, na agenda, né, uma audiência para aquela conciliação ou para aquela mediação, com no mínimo 30 dias de antecedência. A gente vai ver o porquê desses 30 dias. Assim que ele designa uma data para aquela audiência, que a gente ainda nem sabe se vai acontecer ou não, ele vai então intimar o autor, já na pessoa do seu advogado, sobre qual a data dessa audiência. O autor ele não tem, por enquanto, que fazer nada a respeito disso. Em seguida, o juiz ele manda citar o réu. Nessa citação, o juiz ele já tem que ter em mente que ela deve acontecer com no mínimo 20 dias da data da audiência. Tá? O réu, então, ele tem que ter esse intervalo de tempo para se preparar para a audiência, até porque se o autor se manifestar no sentido de que não deseja uma autocomposição, o réu também tem a opção de falar concordo, não queremos o procedimento de autocomposição, e aí, nesse caso, o juiz vai cancelar a audiência que foi agendada nesse primeiro passo aqui no 319 caput do CPC. Qualquer outra situação, como a gente vai ver à frente, o autor já concordando ou se manifestando que tem interesse na autocomposição, não importa o que o réu venha a dizer, a audiência de conciliação ou de mediação ela vai acontecer. A gente vai chamar isso de audiência autocompositiva. Depois o juiz, então, ele mandou citar o réu, aí vai lá para as mãos do réu. O que o réu tem que fazer? Em primeiro lugar, ele tem que se manifestar sobre aquela autocomposição. Se o autor já falou que pretende participar de uma audiência de autocomposição, o réu pode inclusive ser omisso que aquela audiência vai acontecer. Mas, se o autor, na sua petição inicial, já disse não temos interesse na audiência autocompositiva, então agora o réu tem a decisão de também não ter esse interesse, não manifestar o interesse na audiência autocompositiva, e aí nesse caso o juiz vai cancelar
a audiência, isso é por força do parágrafo 4º, então inciso 1 do artigo 319 do CPC, se a manifestação de desinteresse pela audiência for unânime, nesse caso, a audiência vai ser cancelada. Tá? Então, o opt-out precisa ser unânime. Em qualquer outro caso, o réu, então, pode ser tanto omisso ou pode concordar em ter a audiência autocompositiva, que ela vai acontecer naquela data pré-determinada. Caso o autor tenha falado que não tem interesse na audiência de autocomposição, o réu também tem que se manifestar, se ele quiser se manifestar pela não audiência de autocomposição, mas ele tem que obedecer o prazo de 10 dias de antecedência, senão a audiência vai acontecer assim mesmo, pela regra do 319, parágrafo 5º. Isso porque, apesar de tardiamente todas as partes se manifestarem contra a autocomposição, o princípio a ser seguido pelo CPC é de promover o máximo possível essa audiência. Então, se alguém se manifestou fora do prazo, a audiência acaba acontecendo assim mesmo. Por isso que essa manifestação do réu, ela pode aparecer tanto numa manifestação preliminar, não precisa ter o nome ainda de contestação, se ele falar concordo em ter a audiência autocompositiva, a audiência vai acontecer e ele não precisa entregar a sua contestação do réu nesse momento. Mas, se o autor já disse que não tem a intenção de participar da audiência e o réu também não tem a intenção, ele vai manifestar essa não intenção já em sua contestação. Então, ele já entrega a contestação, já que não vai ter audiência mesmo. Tendo a audiência, o prazo para contestação vai ser outro, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aí a gente tem, sobre a audiência, destaquei aqui 4 pontos para vocês. O primeiro, se tiver regulamento a respeito disso, a audiência pode acontecer por meio eletrônico, de repente com algum aplicativo de teleconferência. Segundo ponto, se alguém não comparecer a essa audiência de autocomposição, essa pessoa vai ter que pagar uma multa de até 2%, não necessariamente 2% do valor da causa, mas esse valor vai ser determinado pelo juiz em algum valor até o máximo de 2%. Então, isso é um limite máximo, tá? Não pode ultrapassar esse valor. Alguns dizem que a imposição da parte de ter que estar presente naquela audiência de autocomposição seria uma quebra à autodeterminação das partes, ou à independência das partes, ou ao princípio da voluntariedade que existe na autocomposição, o que um argumento que não se sustenta porque a parte não é obrigada a participar da autocomposição, ela tem que estar lá para a audiência. Iniciada a audiência, ela pode simplesmente manifestar o interesse ou não ter interesse algum em continuar com a autocomposição, e assim o procedimento, em respeito à autodeterminação das partes, em respeito à voluntariedade, o procedimento ele se encerra. Tá? Mas o comparecimento a uma audiência, ele é obrigado por força do nosso CPC, lá no parágrafo 8º, inclusive com essa previsão de multa até 2%. Terceiro ponto que separei para vocês, que é uma distinção em relação ao que acontece na conciliação do juizado especial, é a possibilidade das partes serem representadas. Na Lei 9.099 de 95, há mais restrições para que a parte, pessoa física principalmente, seja representada por outro. Tá? No CPC já é livre, isso já é uma opção da parte. Ela pode ser representada por outra pessoa. E outra diferença é que no CPC as partes devem levar os seus advogados para essa audiência autocompositiva, algo que não é obrigatório lá na Lei 9.099, como vocês vão ver no outro vídeo sobre a conciliação na Lei 9.099. Por último, as autocomposições elas não podem ter séries de sessões de autocomposição que durem mais de 2 meses. Nem sempre uma autocomposição começa e termina em uma sessão só, que é tipo de uma conciliação. Muitas vezes, e aí principalmente na mediação, você precisa de mais de uma sessão. E aí o CPC ele estabelece pelo seu parágrafo 2º um limite de 2 meses para se encerrar todo o procedimento autocompositivo, sejam quantos forem essas sessões necessárias para chegar a um acordo. E aí finalmente a gente chega no passo 5, que é o de desfecho. Se tiver acordo entre as partes ou não havendo acordo, de qualquer forma, isso vai ser reduzido a termo, ou seja, vai ser passado por escrito o acordo que foi verbalizado naquela audiência que segue o princípio da oralidade e da simplicidade. Esse acordo verbal ele é reduzido a termo, ele é passado para linguagem escrita, e então é levado
para a autoridade judiciária, no caso um juiz, que por sentença ele homologa aquele acordo. O juiz ele não vai ver se o acordo é justo ou não de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. O juiz ele vai ver se as partes podem firmar aquele acordo, se o objeto é legal, enfim, são outros os requisitos que ele vai analisar. Ele não vai dizer se aquilo está de acordo com a jurisprudência ou com o que ele acredita como sendo justo. Tá? Ele vai deixar, então, o conteúdo do acordo para a liberdade das partes, para a autodeterminação das partes. Elas só não podem negociar algo que é ilegal, ou não podemos ter partes incapazes assinando um acordo sem o seu representante, por exemplo. Por fim, se não tiver um acordo integral, aí não tiver acordo integral, porque se todos os pontos forem resolvidos, o próprio acordo e a sentença homologatória já extingue aquela disputa. Se ainda sobrar alguma questão residual ou não tiver acordo em nenhum dos pontos, aí vai ter que ter a fase processual, então aí o juiz vai ter que decidir uma questão pelas partes que não conseguiram decidir por conta própria naquela autocomposição, e o réu vai ter um prazo de 15 dias após essa audiência de autocomposição para apresentar a sua contestação. Então, aí sim, ele vai ter que apresentar a contestação por força do artigo 335, inciso 1. Essa é a etapa parajudicial, né? Uma vez, então, apresentada a contestação, o juiz inicia a sua fase processual da causa, e mesmo nessa fase, que a gente chama de etapa processual, a gente pode ver novamente uma autocomposição acontecendo. Isso porque, e aí a gente vai falar aqui, o CPC, no seu artigo 3º, ele já diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, se o juiz notar em algum momento que a parte pode surgir um cenário favorável à autocomposição, o juiz vai promover essa autocomposição. No parágrafo 3º, a gente tem também que o CPC diz que não só conciliação, como mediação, como outros métodos de solução consensual de conflitos, na verdade de disputas, deverão ser estimulados pelos juízes, pelos promotores, os advogados, defensores públicos, inclusive, e aí é onde a gente finaliza esse vídeo, inclusive no curso do processo judicial. Então, até lá, ele pode estar concluso para a sentença. Se o juiz notou que há um cenário, uma das partes, por exemplo, se manifestou no sentido de que quer entrar num acordo, o juiz, então, ele vai tentar facilitar essa situação, porque o nosso CPC de 2015, ele acredita que a autocomposição sempre promove uma melhor justiça, uma justiça mais adequada do que aquela interpretada pelos juízes com base nas normas positivadas no nosso direito. Esse é o passo a passo, né, das autocomposições no nosso CPC de 2015, uma novidade em relação ao CPC anterior. Para mais vídeos sobre esse assunto, confiram no canal, temos uma playlist só sobre os meios de resolução, os meios adequados de resolução de disputas. O página 1, ele vem trazendo o conteúdo de uma forma resumida, são só as primeiras orientações para quem estiver estudando o assunto, para então servir como um parâmetro, um guia, o que você encontraria na primeira página de um livro que tratasse desse assunto. Você lê aquela primeira página, já sabe o que você vai estudar pelo restante do livro. Esse é o objetivo cumprido por aqui. Gostou? Por favor, promova o vídeo, recomende aos seus professores. Se você é professor, recomende aos seus alunos. Espero que esse vídeo seja útil. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.